final foi esse? Esse anime só tacou a bomba e acabou a temporada. E agora você aguarde os próximos episódios. Fala galera, Ryu aqui para mais um vídeo, o último, de Shingeki no Kodomotachi. Nesse vídeo temos os 2 últimos episódios dessa temporada, que tinha que terminar dessa maneira, só jogando uma bomba no nosso colo. Lembra muito o episódio 3. Só para lembrar o plot desse anime, Arata é o herdeiro da família Shiunji, e ele tem um irmão e 5 irmãs, que são muito admiradas por serem muito belas, mas no aniversário de 15 anos da irmã mais nova, eles descobrem que, na verdade, ele não é irmão de nenhuma das garotas. E aí a mais nova se declara pra ele, a mais velha quer testar uma coisa, vocês já entenderam onde isso vai chegar. Como se fosse uma reação em cadeia, cada uma das garotas vai se apaixonando pelo protagonista. Mano, e que final arrombado foi esse? Apesar dos eventos, tava bem tranquilinho. Apesar dos eventos criarem caos na história, eu não esperava que a história fosse inserir esse único elemento e terminar o anime da maneira mais bomba possível. Então vamos contar a história. Os irmãos viajam juntos para uma casa de férias, cara, para um cacete que eles têm, mas não costumam usar. A última vez que eles usaram foi há 3 anos atrás. E tem de tudo nessa casa. Uma dessas coisas é uma sauna. Sim, episódio de sauna. E o episódio seguinte é episódio de Rio. E falando nesses elementos de cultura, nosso protagonista está subindo pelas paredes. Está quase ficando doido. Tudo por causa da Oka, a tsundere de cabelo rosa, que enquanto ele estava doente e aparentemente desacordado, ela beijou ele, se declarou pra ele e falou toda a verdade na cara dele, o porquê dela quase ter morrido na montanha. Mas o nosso protagonista, que ela pensava que estava dormindo, na verdade estava muito bem consciente, ouvindo cada palavra que ela dizia. E ele lembra que ela beijou ele. E ele agora tem que manter esse segredo, não pode falar pra mais ninguém. E enquanto o nosso protagonista está quase ficando maluco por causa disso, a garota está tranquila, normal, como se não tivesse acontecido nada. Uma correção, na verdade, ela tá um pouquinho diferente. Ela tá tentando passar mais tempo com o Arata, chamando para jogar, para ver os vídeos que ela gosta. Mas se não fosse o contexto deles terem sido irmãos há alguns meses atrás, tava bem na cara que ela gosta dele. O que nos faz chegar no episódio de sauna. O Arata tinha passado um tempo na sauna enquanto todo mundo estava dormindo. Só que a irmã dele já tinha acordado e estava toda animada, querendo ficar do lado dele, na sauna. Aí ele se nega no início. Aí ela fala, tá bom, você não vai ficar na sauna, então eu vou ficar do teu lado. Mano, ela quer a todo custo ficar do lado dele. E o protagonista tem... E o protagonista todo envergonhado. E já deve imaginar, o protagonista quase surtou dentro da sauna por causa do calor e por causa da vista. E depois que ele sobrevive a esse momento, ela pergunta se ele ainda está apaixonado por aquela garota do primeiro episódio. A que ele gostava, mas ele acabou descobrindo que ela tinha um namorado. E ele responde que já tinha superado ela. E mano, a Oka não consegue esconder... Mano, quando você sabe o contexto, você entende que ela dá muito na pinta. Só falta ela ter um letreiro na testa dizendo que quer ele. Mas é claro que ela não é a única. A Minami, que se apaixonou pelo Arata porque ele ajudou ela no arco do torneio, e a Kotono também estão de olho nele. E a que faz a primeira jogada é a Minami. Ela convida o Arata para ir num encontro no Jardim de Rosas. É claro que ele não pensa a princípio que é um encontro onde só tá as pessoas em casal. Mano, e o engraçado é ela revelando que gosta de alguém. E o protagonista nem suspeitando. Ele chega e fala, então isso é tipo quando você faz em partida. Isso é um treino. Você tá treinando pra quando tiver com o cara, você já saber como é. É por aí mesmo. Mano, denso como uma parede. Cada uma delas fica dando sinais. No caso da Oka, é querer ficar sempre perto. E no caso da Minami, é se vestir de maneira diferente. Ela tem um visual mais tomboy, mas agora ela está usando um visual mais feminino, usando saia, para tentar chamar a atenção. E conseguiu, ele notou que a etiqueta da loja ainda estava na saia. E que ela esqueceu de tirar. E o protagonista se oferece para tirar, mas como ele não conseguiu com as mãos, ele tenta com os dentes, em público. A menina fica toda envergonhada. Mas vamos para a parte que talvez alguns de vocês estejam esperando, o episódio do Rio.
todo mundo indo nadar no rio, chamando a atenção de todo mundo, o protagonista quase subindo pelas paredes. Quando eram crianças, eles já se viram de roupa de banho, mas agora que elas cresceram e não são irmãos de sangue, e devido a recentes eventos, o protagonista está totalmente confuso e a confusão dele só piora. A Seiya, Best Girl, acaba perdendo a parte interna da roupa de banho dela. E, mano, isso foi o suficiente para destabilizar completamente o protagonista. E a Seiya tranquilona, saiu aqui a parte de baixo, eu vou lá buscar ele. Não, eu vou. Você tá todo desprotegido. Tipo, ele completamente nervoso. Também temos um momento com a Bunny, que é outra que dá muito na pinta. Só que ela fica, não, é tudo parreia, é tudo brincadeira. Ela pede pra ele carregar ela e comenta que sempre quis ter um namorado pra carregar ela desse jeito. E o Arata comentou que todo mundo pensou que ela poderia ter o namorado que ela quisesse por ser muito bonita. E ela confirma, sem falsa humildade nenhuma. E aí, por que eu falo que ela dá muito na pinta? Porque ela faz o que todas as personagens já fizeram até agora, só com um twist. Depois que eles caem debaixo da cachoeira, a Bunny fala que gosta dele, que gosta do Arata. Só que por causa do barulho da cachoeira, ou talvez da água do ouvido, ele não ouve a declaração dela. Nessa parte, o único twist, ela é a única que o Arata não... Nessa parte também tem o Arata pulando junto com a Minami, e apesar das segundas intenções dela, foi um momento bem wholesome, não vou mentir. Também temos a Kotono que estava encarando as investidas da Bunny para cima do Arata. Ela estava perto quando a Bunny se declarou, mas até agora a gente não sabe ao certo se ela ouviu isso. Mas ela vai para cima também. As bebidas acabaram, ela pede para o Arata ir junto com ela comprar. E o Arata aceita. A essa altura da história ele não sabe como interagir com ela, depois dela ter abraçado ele no banho. Mas ele tá com a cabeça toda confusa por causa da Oka. Ai, coitado do Arata, não teve um momento de descanso nessas férias. Quando eles estão lá, ela tenta dizer algo pro Prota, mas recua. Ela tem uma personalidade mais tímida. Mas ele fala que ela poderia se abrir com ele. Só que nesse momento ela desaba no choro. Ela se desculpa pela Oka ter fugido de casa por causa do que ela disse. Que o Arata acabou ficando doente por causa disso também depois. Dizendo que por ela ser impulsiva, ela causa vários problemas para todo mundo. Não fica claro para o Arata do que ela tá falando, mas pra gente é óbvio que ela tá falando da declaração de guerra que ela fez para todas as irmãs, dizendo que ia casar com ele. Mas o Arata não sabe ainda desse contexto. O que ele fez foi se colocar no papel de irmão, dizendo que ela não é um aborrecimento e que ela poderia contar com todos eles. E aí a gente vê o flashback da Kotono e o porquê ela gosta dele, explicando um pouco mais dela. Diferente das irmãs que têm algum tipo de talento, ela não tem talento algum, algo que a destaque. Então, se por um lado nunca teve uma cobrança dela, ela meio que era colocada de lado. Sem maldade, mas é uma coisa que acabou acontecendo. E por causa disso, ela começava a agir de maneira impulsiva. Como na vez que ela caiu do lago e quase se afogou. E quem salvou ela naquela vez foi o protagonista. E aí que ela se apaixonou por ele. Chegamos ao momento derradeiro. A cena da igreja. Nossos protagonistas vão visitar uma igreja nessa região. E a Kotono aproveita um momento que ela tá sozinha com a Minami com a Oka num cantinho. E ela vai pedir desculpas para a Oka e para a Minami. O que aconteceu foi que ela leu a mensagem que a Minami mandou sobre aquela outra viagem que elas fizeram, onde a Oka se declara pro Arata dizendo que gostava dele. Só que ela acha que nesse momento que é um mal entendido, e ela se sente mal por ter falado isso num momento importante para Minami antes do jogo. E ela acha que a Oka fugiu por isso também, mas ela reafirma que gosta romanticamente do Arata. E aí, como se fosse uma reação em cadeia, as outras duas irmãs declaram guerra pra irmãzinha, dizendo que gostam do Arata romanticamente também, e que agora elas são rivais. E adivinha quem tá ouvindo tudo atrás da parede? Exatamente, nosso protagonista. Mano, já vi que vai ser recorrente ver o Arata ouvindo o que não deveria. E com isso a gente termina a temporada, né, gente? A 4 das irmãs estão apaixonadas pelo protagonista. Eu tô contando a Bunny e a declaração dela foi meio que jogar verde. Mas é meio que a maneira dela mostrar que gosta, né? Só pra rir. Caso eu goste de você, né? Que tal? Tipo, ela fica jogando verde. Ele não ouviu, mas pra mim contou. Ah, mas falta uma coisa. Como eu poderia esquecer? O motivo de eu dizer que vai dar merda. Existe essa cena da cartinha, que é logo depois que os irmãos se separam, pelo que a história deu a entender. Que diz que daquela época eles não sabiam que ainda havia mais um par de irmãos. E aí o anime termina com essas palavras.
e dar o encerramento, criando mais um elemento caótico para a história, porque existe agora a probabilidade de uma das 3 ou uma das 4 ser irmã do Arata. E o anime só joga essa bomba e acaba a porra do episódio. Agora você que aguarde a próxima temporada. Final seco. Também o plot do quarto. Tem um quarto nessa casa que é mantido em segredo pelo pai. Que isso é outra promessa da mãe e o pai ficou de revelar quando os filhos ficassem mais velhos. E tem grandes chances de ser uma forte revelação. Também tem o plot do Shion buscando os pais. No penúltimo episódio ele tentou achar eles. Eles moravam nessa região, onde eles foram tirar férias. Ele armou para eles irem nessa viagem, mas quando ele foi verificar o endereço que tinha registrado, havia apenas um terreno baldio. Como é perto dessa casa de férias do pai, talvez tenha alguma relação com essa história e talvez com os outros 2 irmãos. No caso, tem ele e a Minami, eles são irmãos biológicos, mas pode ter a ver com esse outro par. Não sabemos e a gente vai descobrir depois, quando tiver uma próxima temporada ou com a continuação do mangá. Foi divertido enquanto durou. Gostei de acompanhar Shingeki no Kodomo Tachi. Foi engraçado. Foi cultural em vários momentos. E surpreendentemente wholesome em outros. E a melhor parte, o circo pegando fogo. E qual caótico a história vai se encaminhar. Bom, esse é o vídeo de hoje. Gostou? Se inscreva, dê seu like para ajudar o vídeo aí pra frente. Diga o que você achou dessa temporada nos comentários e qual anime da próxima vocês querem que eu acompanhe. Eu fico por aqui, até mais, tchau.